Ishiro Oda revelou um dos maiores e mais antigos mistérios da história de One Piece. O capítulo 1164 foi lançado e Rox de Shebeck, momentos antes de ter o seu corpo totalmente controlado por Imo, largou a seguinte bomba: Davy Jones era o antigo rei do mundo e que Imo está com medo de que um dia alguém herde a vontade de Davy e cumpra uma determinada promessa. Essa frase é muito parecida com a do próprio Barba Branca, quando estava prestes a morrer e proclamou o seu tão famoso discurso em Marineford para que o mundo inteiro pudesse ouvir. Depois do seu discurso, Rox é totalmente controlado por Imo e agora, na sua versão demoníaca, precisa enfrentar a sua própria tripulação, restando para Roger e Garp se unirem contra a maior ameaça pirata daquela época. Com isso, chegamos ao grande clímax do incidente de God Valley. É sobre o melhor capítulo de One Piece que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Já corre, inclusive, e comenta aqui embaixo toda semana. É o melhor capítulo de One Piece. Não antes de você se tornar um seguidor de Shebeck, clicando no botão do like e se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado na nossa jornada em direção ao primeiro 1 milhão de tripulantes. E galera, oficialmente está no ar o Drop Asas do Rei dos Piratas. Essa é a primeira coleção da loja Zenkai inspirada em One Piece com 3 modelos exclusivos: Luffy, Zoro e Sanji. Todos com estampas no tamanho A2, opção de estampa na frente e atrás e tecido 100% algodão premium. Essa que eu tô vestindo é uma camiseta P, mas tem de vários tamanhos diferentes. A camiseta inclusive veste super bem e olha que eu sou chato com roupa, hein? Olha só como é que tá, ó. Valorizando o shape do homem aqui, ó, a abraçadeira do cara aqui hoje. Eu tô com lufaça, inclusive, hein? E lembrando, somente pra quem tá vendo esse vídeo hoje, dia 31 de outubro, tem cupom de 20% de desconto, mas só pra quem mandar mensagem no WhatsApp da loja. O link tá aqui embaixo e no QR Code aqui na tela. Então corre, porque o cupom é válido apenas para hoje, sexta-feira, dia 31, até às 11h59 da noite. Lembrando também que esse é um produto exclusivo, então quem não garantir agora não vai ter reposição de estoque depois. Essas estampas aqui você não vai ter outra oportunidade de conseguir. E como é que vai funcionar? As peças vão ficar disponíveis no site a partir de hoje. Depois que encerrar o prazo da pré-venda, a gente vai começar a produção das camisetas e assim que finalizar a produção, a gente começa a enviar para vocês, tá certo? A gente só vai mandar produzir a quantidade exata do que for vendido. Por isso que você só tem como garantir ela agora. Então escolhe o seu personagem favorito do trio monstro, pode ser as 3 juntas também, não tem problema nenhum, e aproveita o cupom de 20% de desconto válido apenas para hoje, dia 31 de outubro, até às 11h59 da noite. Somente para quem mandar mensagem para o WhatsApp da loja. O link vai estar na descrição, no comentário fixado e no QR Code aqui na tela. Não precisa ter vergonha não, pode mandar lá: Brunão, eu quero meu cupom. E tá tranquilo, você vai garantir o seu. Começamos então o capítulo vendo a reação dos grandes figurões de God Valley ao ver Rox de Shebeck sendo pego pelos poderes de Imo. Rox consegue resistir temporariamente ao controle de Imo através do seu próprio haki e logo no começo do capítulo vem a primeira pedrada. Rox revela que o nome do antigo rei do mundo era Davy Jones. Galera, eu confesso que eu tinha muito pouca esperança de que o Oda sequer decidisse canonizar o Davy Jones como um personagem relevante na série, mas chegar ao ponto de fazer do Davy Jones o antigo rei do mundo me pegou de calça riada. Inclusive, o timing dessa revelação fez todo sentido, já que o Rox ele decidiu falar sobre o antigo rei do mundo logo depois de ter o seu corpo controlado pelo atual rei do mundo. Mas calma que essa afirmação do Rox pode não ser exatamente 100% verdade e até mesmo Imo-sama discorda disso. Mas, primeiro de tudo, o fato do Rox saber sobre a existência de um antigo rei do mundo meio que justifica a reação natural que ele teve ao se deparar com Imo no Salão das Flores em Marijoa. Porque se o trono do mundo já foi ocupado por alguém no passado, faria sentido que ele fosse ocupado por alguém hoje. Isso considerando que Rox não sabia da existência de Imo, mas também existe a possibilidade dele já ter esse conhecimento previamente ou ouvido pelo menos boatos sobre isso. Nesse caso, quando ele chegou em Marijoa e testemunhou a existência de Imo, isso só teria confirmado o que ele meio que já sabia. Mas se esse for o caso, ainda resta a gente saber
como diabos o Rox teve acesso a uma informação como essa sobre a existência de Imo e sobre a existência de um antigo rei do mundo, porque esse tipo de informação valiosa só pessoas como os piratas do Roger que chegaram até Laugh Tale e descobriram a verdadeira história do mundo, ou os estudiosos de Ohara que passaram décadas coletando e pesquisando materiais históricos têm acesso. Mas se fosse para eu dar um palpite bem por alto mesmo, talvez o Rox tenha tido acesso a informações extremamente valiosas com a raça dos gigantes de Elbaf. Sabemos que Elbaf é um lugar extremamente rico de informações do século perdido e do mundo como um todo, não só por serem a nação guerreira mais poderosa do mundo e terem a capacidade de defender o próprio território e a sua própria cultura. Tudo bem, né, que eles não têm feito um bom trabalho recentemente quanto a isso, mas enfim, mas pelo fato de Elbaf ser constituída de uma raça de gigantes, estamos falando de indivíduos que vivem por cerca de 300 anos de idade. Então, o século perdido aconteceu apenas algumas poucas gerações na perspectiva dos gigantes. E tudo o que aconteceu naquela época ainda permanece muito fresco na memória de Elbaf. Somado a isso, o antigo rei de Elbaf, Harold, se tornou o melhor amigo de Rox, que vivia indo até Elbaf bater papo, encher a cara e tentar convencer o tentar convencer o Harold a entrar pro seu bando. Então pode ser que em alguma dessas visitas, Rox tenha tido acesso a informações extremamente valiosas a respeito do mundo, como a existência de um antigo rei do mundo chamado Davy Jones, na perspectiva dele. Se não foi em Elbaf que o Rox teve acesso a esse nível de informação, talvez tenha sido através da sua própria linhagem como parte do clã Davy, que essas informações foram sendo passadas de geração em geração. Também é uma segunda alternativa interessante, mas eu gostaria muito que Rox tivesse tido acesso a essas informações em Elbaf, porque isso daria um peso ainda maior para a amizade que ele conquistou do Harold. Bom, falando sobre essa revelação, o primeiro ponto que eu queria comentar é sobre a existência de um antigo rei do mundo. Eu sempre bati na tecla que Imo não foi o primeiro rei do mundo, e a própria existência do Trono Vazio é uma evidência disso. Como sabemos, o Trono Vazio foi criado pelos reinos que formaram o governo mundial como uma forma de simbolizar um suposto equilíbrio de poder entre as nações. Mas é claro que na prática a gente sabe que existe alguém que ocupa esse lugar acima de todos os outros. Mas o meu ponto é que o governo mundial só criou esse símbolo do Trono Vazio porque no passado existiu alguém que ocupou esse lugar e a coisa acabou não dando tão certo assim. Eu acredito que Joy Boy tenha sido o cara que conseguiu se tornar o rei do mundo com um objetivo muito claro e idealista em mente. Ele queria unir todos os diferentes povos e raças como parte de um único grande reino, num reinado livre de fronteiras, onde não houvesse mais disputas por territórios e as pessoas pudessem ir e vir livremente. E uma evidência disso está no mural de Elbaf, que mostra como Joy Boy conseguiu reunir praticamente todos esses povos e raças espalhados ao redor do mundo como seus aliados na guerra contra Imo e na luta pela defesa do seu ideal. Na época do grande discurso do Vegapunk, eu cheguei a fazer uma série de vídeos dissecando ainda mais essa ideia e como eu acho ela fantástica. No fim, Joy Boy acabou sendo derrotado e apesar dele provavelmente ter um bom coração, a ideia de existir um único governante que reinasse sobre todos os outros parece uma ideia injusta e potencialmente perigosa. Pelo menos, talvez tenha sido dessa forma que o governo mundial enxergou. Então, após a queda de Joy Boy, o seu trono foi mantido intacto e vazio, como uma forma de lembrar a humanidade de um erro que jamais poderia ser cometido de novo. A ideia de um soberano que governasse sobre todos os outros. Mas, de novo, na prática a gente sabe que isso só resultou na roda do poder acabar girando e agora o mundo passar a ser governado por Imo ao invés de Joy Boy. Enfim, toda a existência de um rei que tenha governado o mundo no passado, mais especificamente no século perdido, não é uma ideia nova e eu sempre acreditei que esse homem teria sido ninguém menos que Joy Boy. Mas segundo o capítulo 1164, parece que o antigo rei do mundo sempre foi, na verdade, Davy Jones. E o Rox ainda complementa dizendo que Imo tem medo que a sua vontade seja herdada e que alguém cumpra uma tal promessa. Então, será que isso significa que Joy Boy era, na verdade, o próprio Davy Jones? Galera,
Não, porque o Rox também pergunta para a Imo: fico pensando, quem te assusta mais, Davy Jones ou Joy Boy? Além disso, Imo também diz que Davy Jones nunca chegou a ser rei. Então, tentando entender e estabelecer uma linha de raciocínio aqui, como muita gente vem comentando, é possível que o Oda esteja criando um paralelo de 3 gerações. De um lado, temos Luffy, Roger e Joy Boy, e do outro, temos Teach, Rox e Jones, cada um tendo uma contraparte de sua própria era. Então, se Joy Boy e Davy Jones fizeram parte da mesma era, é possível que ambos tenham disputado pelo mesmo título de Rei do Mundo durante o século perdido, e Joy Boy tenha sido o vencedor. Por isso, Imo diz que Jones nunca foi rei de nada. Ou quem sabe, pode ser até que Jones tenha sido o rei do mundo antes de Joy Boy. Nesse caso, teríamos o Davy Jones como o primeiro rei do mundo, Joy Boy como o segundo rei do mundo e Imo-sama como o terceiro rei do mundo, mas também é uma outra possibilidade. Mas se Jones nunca chegou a ser o rei do mundo como Imo-sama afirma nesse capítulo, pode ser que, como todo bom perdedor, isso fez com que as futuras gerações de Davy Jones, como o próprio Rox, afirmassem que Jones era o antigo, verdadeiro rei do mundo, ou pelo menos era para ele ter sido. Talvez ele até tenha conquistado parte do mundo naquela época, mas foi Joy Boy o verdadeiro e maior soberano de todos naquela época. Eu acho que essa é a linha de raciocínio que mais se encaixa com esse capítulo e com o que a gente já vem teorizando nos últimos meses. Bom, depois de perder o controle, Rox parte para cima da sua própria tripulação e sua primeira vítima é o pobre coitado do Kaido. Se o cara já não apanhou o suficiente, né? O Oda faz questão de fazer ele apanhar mais um pouco. Rox pula então para cima dele e dá um chega pra lá com um tapão na cara do Kaido e já parte para cima da Big Mom, dando uma joelhada na cara dela. Em ambos os casos, a gente pode ver os malditos raios de Haki do Conquistador e detalhe, ambos foram golpes simples, né? Um tapão e uma joelhada na cara, porque os dois nem eram grande coisa assim. Na verdade, deu até muita impressão de que o Rox ele fez uma escadinha ali dos inimigos, dos oponentes que ele foi derrotando. Primeiro o Kaido, que era o aprendiz do bando, depois a Big Mom, que já era um pouco mais velha, mais madura, já tinha sua Akuma no Mi há mais tempo, né? Já era um pouco mais poderosa e relevante no bando, e depois ele parte para o principal. Mas, de novo, eu nunca vou desmerecer o Kaido e a Big Mom por terem levado porrada em God Valley, porque nenhum dos dois estava próximo do seu auge ainda. O próprio Kaido era um pirralho aprendiz no navio do Rox, mas parece que nessas horas o povo adora esquecer disso. Só pode ser de propósito, não é possível. E outra coisa, os spoilers, eles diziam que o Rox tinha derrotado o Kaido e a Big Mom, mas isso não necessariamente é verdade. Eles só não apareceram mais depois disso. Mas enfim, Rox consegue passar pelos dois e resta para o Barba Branca tentar parar o avanço de Rox. Enquanto a Big Mom passa voando perto dele, Barba Branca permanece firme e focado e se prepara para disputar uma espadada do Rox com uma porrada terremótica contra ele. Vemos raios de Haki do Conquistador vazando do Clash e podemos ver que o próprio Shirão também usa o seu próprio Haki. No quadro seguinte, temos um foco no rosto sério do Shirão, uma bela de uma encarada do homem, como se ele estivesse liberando o seu próprio Haki do Conquistador. E ainda por cima, a onomatopeia que confirma o uso desse Haki por parte dele também, o famoso Biribiri. O resultado, simplesmente metade da colina de God Valley é quebrada por causa do impacto, fazendo ela tombar por inteiro. Depois disso, o Barba Branca também some da jogada, assim como o Kaido e a Big Mom, mas eu duvido que qualquer um deles tenha sido de fato derrotado. Isso só serviu para abrir a brecha que o Rox queria para continuar avançando. E outro detalhe, muita gente hypou demais o Barba Branca no auge, de forma totalmente merecida, mas para tentar desmerecer o Almirantado. O argumento é que esse Barba Branca no auge atropelaria todo mundo na guerra de Marineford. Galera, vocês só dizem isso porque vocês estão vendo o Barba Branca recebendo destaque agora. Eu quero ver quando o Akainu virar um golem de magma enorme, maior que Marineford inteira. Aí todo mundo vai ficar quietinho e vai dizer, não, realmente, né? Não, realmente o Akainu ele bateria de frente com essa galera toda também. Mas enfim, eu acho que depois da cagada que o Oda fez ao fazer o Barba Branca correr do Garp ao lado do Kaido e da Big Mom, como se eles três estivessem no mesmo nível ali de meu Deus, eu preciso correr pela minha vida.
esse capítulo conseguiu redimir o velho, colocando ele no patamar que ele sempre deveria estar, disputando força contra os mais fortes do mundo. Claro, numa luta até a morte com vários dias de duração, o mais provável é que o Rox endemoniado saísse vitorioso. Não tem como definir o nível exato de um personagem só por um único clash, mas mesmo sendo mais um clash genérico, o contexto fez com que a cena fosse extremamente foda. Inclusive, muita gente tem especulado que o incidente de God Valley pode ter sido um incidente que fez o Barba Branca conquistar o seu título de homem mais forte do mundo. Eu acho que isso faz muito sentido e eu acho que seria ainda mais foda se o Barba Branca fosse o responsável pela destruição de God Valley. Obviamente, depois que todo mundo que sobreviveu conseguir evacuar a ilha como um último recurso para tentar afundar o Rox, ele rasga o céu e causa um terremoto de proporções a nível global. Seria até poético, já que Davy Jones, teoricamente, ainda vive no fundo do oceano. Então, o destino do Rox seria o mesmo daquele que ele jurou herdar à sua vontade: afundar no oceano junto da ilha de God Valley e em direção ao seu próprio antepassado. Enfim, final hipotético, lindo e poético, mas eu tenho minhas dúvidas se o Oda vai cravar o Shirão como o mais forte do mundo depois de God Valley, ou se ele vai fazer o Shirão destruir a ilha inteira, né? Enfim, seguindo o capítulo, vemos todo mundo correndo e tentando meter o pé da ilha, mas uma pessoa permanece no chão. E esse alguém é o jovem Monkey D. Dragon. Vemos o Dragon chorando por não ter conseguido salvar nem mesmo um bebê. Como vimos, foi o próprio bebê Shanks que se salvou depois do Dragon perder ele de vista. E agora o Dragon tá lá se sentindo um merda. Por um lado, galera, eu acho que fazer o incidente de God Valley ser o catalisador para que o Dragon se sinta um fracote de merda que precisa ficar mais forte se quiser proteger e salvar alguém é uma ideia incrível. Essa é uma forma de traçar até mesmo um paralelo com o que o Luffy passou em Sabaody e também na Guerra de Marineford, né? Onde ele também se sente um fraco impotente por não ter conseguido salvar a vida de ninguém, seja o seu irmão ou o seu bando que ele achava que tinha morrido. Então, God Valley para o Dragon é uma mistura e uma soma do que foi Sabaody e Marineford para o Luffy. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que o Oda ele poderia ter dado um mérito a mais pro Dragon no meio de todo esse conflito. Até o Luffy, que era um fracote na época, lutou demais em Sabaody e teve muito feito relevante durante a Guerra de Marineford. Então, todo esse plot do Dragon em God Valley me deixa meio dividido. Mas se teve alguém que, mesmo sendo uma criança, brilhou demais e muito mais do que o Dragon, esse foi o nosso pequeno gigante Bartolomeu Kuma. Depois de já ter salvado e curado uma série de pessoas, foi ele quem salvou a vida de Ares e Tite. Quem diria, né, não, galera? No instante em que Ares e Tite conseguem chegar até a costa, Rox alcança sua família e fica prestes a cortá-los, enquanto os navios da marinha atiram na direção dela. Ares percebe que Rox perdeu, provavelmente se referindo à própria consciência, e decidiu enfrentar aquela coisa sem estar pronto ainda, provavelmente se referindo às duas Akuma no Mi que Rox não conseguiu encontrar, que eu acredito serem a Yami Yami no Mi e a Hito Hito no Mi, modelo Nika. Agora imagina se o Rox tivesse, cara, a Yami Yami no Mi, né? O quão roubado ele não seria. Curioso, galera, como a Ares ela parece ter uma bagagem de conhecimento muito boa, mesmo se a gente observar uma frase curta como essa, né? Então pode ser que o clã Davy realmente tenha passado informações valiosas de geração em geração e por isso a Ares e o Rox sabem de tanta coisa. Mas enfim, o jovem Kuma então se atira no meio do fogo cruzado, conseguindo salvar a vida dos dois, provavelmente enviando eles até Lulushia. E quando o próprio Kuma estava prestes a ser acertado, ele mesmo se repele, conseguindo fugir do local. Já no final do capítulo, chega o momento mais aguardado desse arco, a aliança entre Roger e Garp para parar aquele demônio. Enquanto Rox continuava a atacar os civis de God Valley, Roger e Garp soltam um grito chamando Rox para perto deles. Rox aparece diante deles, mas agora com um tamanho 3 vezes maior do que antes. Mas antes que a batalha começasse, Rox tenta se comunicar com Roger e Garp. Rox então pede, por favor, me matem. Esse foi o último lapso de sanidade de um Rox que já não existia mais. Agora começava a batalha final pelo destino do mundo.
Interessante, né, que o Rox, ele parece ter usado a voz de todas as coisas para se comunicar telepaticamente com o Roger. Isso foi interessante porque, mesmo que o Rox não pudesse falar mais naquele momento, o espírito dele ainda tinha uma força de vontade, ainda tinha uma voz que podia falar e ser ouvida. Da mesma forma como o Luffy conseguiu se comunicar com o Momo telepaticamente, mesmo estando debaixo d'água. Além disso, incrível como o Oda conseguiu surpreender a gente mais uma vez, fazendo o Kuma salvar a vida da Aris e do Tite. E um detalhe sobre a fruta do Kuma é que ele sempre pergunta para onde a pessoa gostaria de viajar, como se a vontade do alvo fizesse diferença na hora dele repelir a pessoa para longe. Então, se isso for verdade e tiver alguma influência no funcionamento, no mecanismo da fruta, é capaz da Aris e do Tite terem sido de fato enviados até Lelouch, porque esse já era o objetivo inicial deles. E quem diria, né, que o Kuma acabaria salvando a vida do Barba Negra. Galera, capítulo incrível que conseguiu entregar revelações inéditas pra gente, cenas de ação, um final emocionante e o clímax que a gente esperava ver do Roger e o Garp prestes a enfrentar o Shebeck. Deus queira que o Oda esteja de bom humor e entregue bastante luta pra gente no capítulo que vem também. E agora, lembrando que somente hoje você pode garantir qualquer uma das 3 camisetas da coleção Asas do Rei dos Piratas com 20% de desconto, mas só pra quem mandar mensagem no WhatsApp da loja Zenkai. Não precisa ter vergonha, galera. Pode chegar e dizer: ei, Brunão, cadê o meu cupom que a gente vai responder vocês, beleza? Corre porque esse desconto acaba hoje e não vai ter outra oportunidade como essa, beleza? Até a próxima, tchau!